a responsabilização disso é de todo mundo. É do Estado, é do sistema educacional, dos pais, né, da forma que a gente está educando, da internet, da comunidade. Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, divido os microfones desse podcast com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim. Oi, Dipp, oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. Adolescência, aquela fase de crescimento e de mudanças. O mundo todo parece ser estranho. Os pensamentos mudam, o corpo muda, as relações mudam. Algumas vontades se transformam, outros desejos surgem, e há uma intensa necessidade de se afirmar como indivíduo. Os mais velhos geralmente olham para os adolescentes com aquela expressão de eu já passei por isso, vem aqui que eu vou te explicar como que o mundo funciona. Mas os tempos mudaram, né? Uma distância de linguagem, de comunicação e de experiência se abriu como nunca entre adolescentes e adultos, e em muitos casos se criou um abismo através das redes sociais. Ali, muitas comunidades se formam em torno do desejo de pertencimento, mas também em torno da angústia da rejeição. É nesse caldeirão de sentimentos que meninos aprendem e desenvolvem toda uma nova gramática do ódio em torno da misoginia, que é o desprezo e aversão às mulheres. E meninas acabam sendo expostas às mais diversas formas de violências praticadas por esses meninos e adolescentes. E as famílias, cuidadores e a sociedade como um todo parecem cada vez mais perdidos diante de um mundo paralelo sem manual de instruções. Adolescência é também o nome de uma nova minissérie da Netflix que está dando o que falar, por abordar de uma maneira emocionalmente muito impactante essa questão tão complexa. Sem dar muitos spoilers nessa abertura, a adolescência acompanha os dias seguintes ao assassinato de uma garota de 13 anos em uma cidade na Inglaterra, cujo principal suspeito é um colega de escola também de 13 anos. O foco da série é na repercussão do crime na vida das pessoas envolvidas no caso, como os pais do adolescente, os professores e alunos da escola onde estudavam e toda a comunidade ao redor. Graças ao sucesso da série, surgiu uma nova oportunidade de debater o crescimento dessas redes de ódio contra mulheres e a cultura incel, assunto que a gente já abordou no Pauta no nosso episódio 66. Dos incels aos Red Pill, as redes de misoginia, com Marie de Klerk. Por isso, é sempre bom retomar esse assunto para atualizar sobre como tem sido essa movimentação, como os meninos continuam sendo capturados por essas redes que seguem crescendo sem regulamentação e controle e que se desdobram em violência não só contra as mulheres, mas contra pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, e estão ligadas diretamente a toda uma transformação cultural que influencia os rumos da política no mundo, hoje tão marcada pela ascensão de um novo fascismo. E aí, para conversar sobre tudo isso, a gente chama de novo a Marie de Klerk. A Marie é jornalista e cobre, entre outras coisas, justamente como se estruturam essas redes masculinistas de ódio. Marie, bem-vinda de novo à Pauta Pública, sempre bom ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, Andréia. Oi, Cláudia. Obrigada de novo por te chamar aqui para conversar. Marie, queria começar te perguntando o que você achou da série Adolescentes, você que pesquisa esse assunto faz tanto tempo. Eu acho que realmente a forma que foi abordado o assunto é um jeito que eu não tinha visto ainda antes, que eu senti um pouco de falta, sabe? Eu estava vendo uma entrevista com o ator da série que faz o pai do protagonista, ele também escreveu a série, ele foi um dos co-criadores. E ele deu uma entrevista falando, né, que ele viu 2 casos na Inglaterra de que eram jovens, né, que tinham assassinado meninas, né, acho que não sei se chegaram a matar, mas era de esfaqueamento. E isso pegou muito ele, e ele quis partir de um pressuposto que é o seguinte: e se a gente falasse que, assim, a gente não personalizasse a culpa, né, ou só nos pais, ou às vezes só na escola, se a gente falasse que a responsabilização disso é de todo mundo, é do Estado, é do sistema educacional, dos pais, né, da forma que a gente está educando, da internet, da comunidade. A série tem sido usada como alerta
para os perigos de deixar as crianças e os adolescentes navegarem sem restrição, sem supervisão na internet. Tinha essa abordagem muito interessante e eu acho que a gente entende a motivação, mas ainda assim ele não se propõe a responder todas as perguntas, né? Que nem uma série de true crime. Ele deixa muita coisa sem resposta, porque eu acho que é exatamente isso que acontece na vida real, nesses casos. Muitas vezes a gente não sabe nem qual que é direito e motivação, porque é uma coisa tão pessoal, infelizmente, né? Mas que afeta o coletivo, de forma coletiva, que a gente fica realmente sem resposta, não tem uma resposta simples para isso. Marie, mas assim, para a gente entender, vamos dar um passo atrás. Quem são esses grupos incel? Como que eles atuam? A gente vê muito isso na série, né? Você podia explicar um pouco como que é esse funcionamento nas redes sociais? Que tipo de ideias e ideologias eles discutem entre eles? O que a gente pensava antes como, são grupos específicos que estão fazendo isso, hoje em dia eu acho que está meio mar aberto, por incrível que pareça. Mas ainda assim eu acho que a gente dá para conceituar dessa forma. Quando a gente está falando de misoginia, a gente está falando da machosfera, a manosphere, né, que é um termo usado por acadêmicos. A machosfera, a manosphere, são vários tipos de grupos formados por diferentes tipos de pessoas, de homens, idades variadas, origem social, países, entendeu? E eles estão meio que nesse universo. Eles podem ter discordâncias entre si, mas eu acho que a unidade ali é muito esse pensamento, esse ressentimento contra as mulheres. Nas últimas décadas, as mulheres conquistaram direitos e avançaram no mercado de trabalho. Isso é bem visto por boa parte da sociedade, mas para um grupo de homens, as mudanças os prejudicaram e criaram distorções. Esse mal-estar masculino gerou uma contraofensiva. Homens que se sentiam deslocados ou injustiçados recorreram a fóruns na internet para compartilhar dicas sobre como reagir a essas mudanças e se portar em relacionamentos com mulheres. E muito pautada por uma certa teoria da conspiração, né, uma forma de pensar na qual as mulheres, elas meio que são donas do jogo, elas que são as responsáveis pelos fracassos dos homens, que o movimento feminista, inclusive, é um culpado por isso, entendeu? Porque transforma a mulher numa degenerada, mas, obviamente, isso é instrumentalizado, né, para alimentar esses grupos. Para batizar essa corrente, o grupo recorreu à metáfora da pílula vermelha do filme Matrix. A ideia é que, tomando essa pílula, o que eles fariam simbolicamente frequentando esses fóruns e absorvendo essas ideias, os homens conseguiriam sair do mundo das ilusões e veriam a realidade como ela é, uma realidade que eles acreditam ser hostil aos homens. Eles eram, até uns anos atrás, grupos muito fechados, eu acho, assim, você tinha que procurar por eles. Então, era mais fácil também de você determinar a identidade dos integrantes de cada um desses grupos, né? Então, tem o grupo dos ativistas pelos direitos dos homens. Você vai ver esse grupo, são homens mais velhos, que já passaram por casamentos, por exemplo, que têm ressentimentos em relação a isso. Então, eles vão falar muito da questão de pensão alimentícia, alienação parental, que é uma pauta muito grande entre esses grupos. Aí você vai pensar, por exemplo, os incels, que eles nem usam mais esse termo. Dependendo de onde você está, o ambiente que você está, é uma molecada mais jovem, entendeu? Que está começando a vida sexual, ou tem pretensão de começar. Aí também tem isso. Aí os incels, eles têm uma visão que, é isso, eu não consigo transar por causa das mulheres, mas ainda assim ali tem uma coisa de, talvez eu consiga sair dessa e tal. Aí tem os caras que são mais red pill, que aí eles vão misturar milhões de conceitos de desenvolvimento pessoal, coach, vai entrando milhões de coisas, que aí eu acho que vai entrando para um lado mais monetizável da machosfera, que são os caras que vão te vender curso, entendeu? É os caras que vão te oferecer consultoria para você ganhar, você vencer na vida, para você ser um cara mais desejado, mas sempre pautado por essa visão misógina. Eu acho que não consegui enxergar a mulher nem como um ser humano. É, de fato, a mulher é enxergada como uma coisa para se ter, uma commodity, que seja, sabe? Então, é basicamente isso. Quando a gente está falando de jovens que acabam cometendo ataques em escola, ou esses crimes mais realmente direcionados, como essa série Adolescência ela retrata, aí são grupos que eles fazem parte, de certa forma, da machosfera, porque tem um intercâmbio ali, sabe? Os integrantes, eles podem ficar girando entre vários grupos diferentes, mas ali o foco não especificamente pode ser a misoginia. Vai ser realmente um negócio que vai fazer as engrenagens virar, né? Para você conseguir acender mais esse ódio. Ele está realmente mais mar aberto, porque você pode estar na rede social, você pode se deparar com isso de repente, entendeu? Com esse conteúdo.
E aí você vai entrando nesse conteúdo, você vai descobrindo subcomunidades, microcomunidades. É realmente um ecossistema muito complexo hoje em dia. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Ricardo Terto, roteirista aqui do Pauta e apresentador do Bom Dia Fim do Mundo. No episódio dessa semana, a gente fala da luta dos movimentos indígenas para manter seus direitos frente a ameaças que estão vindo de onde menos se espera, o STF. Pois é, justamente o guardião da nossa Carta Magna é quem está pondo em risco os direitos já conquistados pelos povos originários. E isso no ano em que a COP acontece na Amazônia e quando os indígenas já vinham pressionando para ter mais espaço na conferência. Como é que será que o governo vai equilibrar esses pratos? Terminando o Pauta, procura a gente aí no seu tocador ou no YouTube. Bom Dia Fim do Mundo. Interessante isso, Marie. Estava aqui pensando, você falou, né? Antes eles eram grupos mais fechados e agora eles estão mais abertos, né? Assim, você consegue encontrar com mais facilidade. Estou pensando também aqui como isso também tem acontecido com o neonazismo, né? Que os grupos neonazistas antes eram mais usados assim como apitos de cachorro, cães de guarda da extrema-direita, né? Mas agora eles estão fazendo parte também desse ecossistema político, né? De um jeito, enfim, de um jeito mais claro, mais aberto, né? Assim. Tem algo interessante, por exemplo, em 2024, eu fiz uma reportagem pro UOL que a gente falou com um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, que eles justamente estavam fazendo todo um monitoramento no discurso de ódio no Telegram. O Telegram, para quem não sabe, enfim, tem vários tipos de comunidades no Telegram, né? Tipo, realmente tem um foco ali de extrema-direita e mundial, tá? Você realmente encontra de vários países e o Brasil não é uma exceção. E nesse levantamento que eles fizeram, que é muito bom, eles descobriram que a misoginia, dentre todos os discursos de ódio que eles capturaram ali, a incidência, né, desse discurso da misoginia é 4 vezes maior. E eu acho que a questão a misoginia ela é uma porta de entrada muito importante para a radicalização, porque ao contrário do racismo, e eu acho que se você largar uma piada racista ou, né, alguma coisa obviamente neonazista ali, você tá falando de supremacia de raça e tal, essas coisas, eu acho que isso tende a afugentar mais as pessoas, logo de cara, entendeu? Tipo, um cara vai olhar e falar assim, cara, peraí, mas eu não sou racista. Peraí, eu não concordo com isso. E eu acho que a misoginia, ela ainda ela é muito aceita. Né? Eu tenho até um conceito que eu chamo de misoginia casual, que é uma coisa meio que são essas piadas, são essas imagens que se criam, né? Que no final de contas está só desumanizando a figura da mulher. Então eu acho que o apito de cachorro hoje em dia é a misoginia, entendeu? Eu acho que começa primeiro nesse discurso, e aí você vai lá e tudo muito pautado pela piada, né? Ah, isso é uma ironia, isso é uma piada, só que isso daí vai entrando na cabeça, vai indo, quando você vai ver se tá lá, enfiado lá num grupo onde tá sendo circulado lá um monte de material neonazista, e sempre com a porta de entrada da misoginia. Mas na série a gente vê uma série de questões, né? E a misoginia é a central ali. Falando disso, uma colunista da Folha disse que o feminismo errou por não educar essa nova geração de homens para serem diferentes. Você acha que é justo e vale colocar tudo isso na conta do feminismo também? Eu não concordo muito com essa abordagem, não acho muito legal. Mas eu acho que tem um ponto que é falado ali, que acho que talvez poderia ter se falado de outra forma, que eu acho interessante, que é de fato a falta de letramento feminista de jovens, né? Não só das meninas, né? Que a gente nem sabe ao certo se todas elas estão tendo acesso de fato à politização, né? A essa entrada ao movimento feminista, né? Mas, de fato, eu acho que falta um letramento feminista coletivo, né, dos nossos jovens, de crianças, assim, não só nas escolas, mas nas casas também. Agora, eu não acho que isso é uma culpa do movimento feminista, sabe? Eu não acho que é essa a questão. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que o movimento feminista está sob ataque, primeiro que desde que existiu, né? Mas, especialmente, eu acho que nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita, é uma movimentação muito forte contra o movimento feminista. O feminismo, ele tá meio que no epicentro de várias teorias da conspiração para explicar por que as mulheres elas estão ficando degeneradas. Enfim, querendo ou não, a gente tá sob ataque, né, o movimento feminista. Então é muito injusto. Acho que não é a responsabilidade do movimento feminista, sabe? Pelo contrário, eu acho que é por causa dele, talvez, que um estrago maior ainda não aconteceu. Sabe, o pouco que tem de acesso, às vezes, aí a pessoa já consegue entender algumas coisas, né?
E você escreveu um texto, né, também sobre a série para sua newsletter, e aí logo no início você traz uma reflexão importante, né, que, enfim, com base em tudo que você tem observado na última década, a cooptação de jovens para esse universo ocorre a partir de um medo que é bastante universal, que é a rejeição. O que mais está entrando nessa conta hoje? Eu acho que a rejeição, de fato, é um sentimento muito universal, assim, não é só os homens que têm medo de rejeição, as mulheres também têm medo de rejeição, enfim, todo mundo tem essa questão, é muito dolorido. Acontece que a rejeição, ela é uma coisa muito pessoal, né? Quando você sofre a rejeição, querendo ou não, quem se importa com ela é você. Não estão outras pessoas ali que estão se importando com isso, só que é uma dor muito grande. Tem algo também que a gente tem que falar, que a pandemia, ela agravou muito esse problema. Afinal de contas, se a gente ficou trancado alguns anos em casa, a gente fica naquele vai e volta, crianças e adolescentes também ficaram trancados em casa, perdendo uma oportunidade de socialização na escola, ou em eventos sociais com os amigos. E aí tem a rede social, que é aquele, enfim, que já tem toda aquela complicação toda, o medo de não performar direito. Várias dessas coisas, eu acho que elas foram contribuindo para pegar essa arma muito forte, que é justamente esse medo de rejeição, porque no final todo mundo quer ser amado. Oi gente, Stella Diogo aqui, produtora do Pauta Pública. Estou passando para te lembrar que este podcast só existe graças ao apoio de quem acredita no poder do jornalismo independente. Se você também quer fortalecer esse trabalho e garantir mais discussões essenciais sobre temas que impactam a sua vida, torne-se uma pessoa aliada da Pública. Acesse apoie.apublica.org e faça parte dessa rede. Voltando na série, né, eu acho que tem um jeito também muito real, né, de como os pais cuidadores, responsáveis, enfim, estão absolutamente perdidos nisso tudo, né? E cometem muitos erros também por estarem perdidos. Tem esse diálogo entre os pais do menino, né, em que eles ficam um tempão nessa é nossa culpa, não é nossa culpa, eles vão e voltam, né, nós criamos isso, não, nós não tínhamos como prever, nós achávamos que quando ele estava no quarto dele, no computador, ele estava seguro, nós deveríamos ter prestado atenção, enfim, também é um lugar de sofrimento, né, desses pais e cuidadores. Como que você vê isso? Muitas dessas histórias, a escala 6x1, pais muito tempo fora de casa, entendeu? E, tipo, jovens sozinhos, tipo, tem que se virar em casa, aí tem a internet. Tem uma questão também, acho que pra mim que fica clara, é que fica difícil também, né, pra você ter uma participação na vida do seu filho, se você tá o dia inteiro trabalhando, né? E eu não tô falando que, mas aí ele tem que se virar. Não, mas assim, essa questão do trabalho, como é feita as relações de trabalho e como a gente está se matando de trabalhar e tá fora de casa e a gente não consegue participar da vida dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama. Tipo, altas jornadas de trabalho, um dia de folga só, você fica distante, fica muito difícil você se envolver na vida dos seus filhos, né? Eu conheço pais que eles não têm essas jornadas extenuantes de trabalho, que obviamente eles conseguem ter uma interação social, né, interagir com a vida dos filhos de uma maneira muito mais bem-sucedida. E tem, acho que é algo geracional, de fato, que realmente, assim, é difícil você saber a linguagem de uma geração mais nova que a sua, sabe? Eu, por mais que eu esteja olhando e tal, nem sempre eu sei tudo que tá acontecendo, né? Então você já vai ter uma desconexão e isso fica muito complicado também, porque até você conseguir pegar o fio da meada, muita coisa já aconteceu, os contextos mudaram. Porque é isso, né, assim, a questão das redes sociais, né, porque aqui o nosso recorte é sobre a questão da misoginia, mas a gente está falando de um ambiente que não tem regras e que mesmo que a gente tenha uma parentalidade presente, existe um momento dessa virtualidade do filho que, bom, agora a gente tem essa proibição do governo federal de não levar celulares, não utilizar celulares nas salas de aula, né, mas os adolescentes, os nossos jovens, eles estão cercados por esse ambiente. E por outro lado, a gente não tem, né, uma regulação das redes sociais, não existe uma moderação. Então é meio terra de ninguém. Esse adolescente que está aprendendo a ver o mundo, né, e a criar a sua visão de mundo num ambiente que é
absolutamente hostil, né? Que não existe regras de moderação e que ele tá ali. Ele pode estar ali meia hora e ter acesso a esse tipo de redes. Ele não precisa ficar o dia inteiro trancado no quarto, né? No celular do amigo, né, às vezes não é ele não tem o celular, mas o celular do amigo na escola, isso é um negócio absolutamente loucura a gente pensar que a gente tem como controlar, né. Exato. Então o que que a gente tem saídas, assim, como que a gente pode pensar isso do ponto de vista coletivo? Eu acho que a regulamentação das redes sociais é extremamente importante e imperativa, na verdade, porque o que a gente está vendo agora é que os donos dessas redes sociais, né, as empresas, elas não têm o menor interesse em fazer isso, né? Tipo, assim, acho que a gente vê esse alinhamento quando você vê que todos os donos dessas plataformas, elas estavam na posse do Trump, né? O problema é isso também. A regulamentação é muito importante porque eu acho que ela vai impedir também coisas frontalmente violentas. O problema é isso, né? É porque essas empresas também não querem comprar isso daí. Moderação exige recurso humano, você precisa de um olhar muito atento, muito sofisticado para isso. Entendeu? Demanda dinheiro, tanto que a primeira coisa que o Mark Zuckerberg fez quando ele teve aquela virada foi demitir, né? Toda a parte de fact-checking do Facebook, do Meta, né? Então, eu acho que tem a questão, assim, óbvio, isso daí a gente conseguiria tirar de cena muito conteúdo extremamente violento, tóxico, mas eu acho que tem uma segunda coisa que a gente tem que estar de olho também, né? Tipo, eu não tô só querendo jogar essa responsabilização nos pais, né? Ou, tipo, em quem tá ao redor, mas tem que estar olhando também o que exatamente que tá por trás desse discurso, né? O que ele tá consumindo, qual que é a socialização dele ali. Não é fácil de fazer, né? De novo, a pessoa tá trabalhando o dia inteiro, volta e tem que ficar pegando o celular do filho pra ver com quem ele tá falando e ainda entender o que tá sendo dito ali, né? Pra ele conseguir pegar o contexto e falar, cara, veja bem, não é bem assim. Então eu acho que a regulamentação, a moderação, isso é uma das coisas. Só que o conteúdo ele passa. Marie, e assim, fora das redes, qual que é a responsabilidade da sociedade como um todo? E eu tô aqui pensando em família, escola, governo, naquela ideia de aldeia mesmo. Eu tenho um exemplo próximo de mim, né, de, enfim, 2 adolescentes. Eu acho que tem a questão também que os pais, eles têm uma conversa honesta, sabe, com os filhos, mas também eu acho que, assim, eles tentam não impor no sentido assim, você tem que achar desse jeito, mas eu acho que, tipo, não tratar que nem incapaz, né, confiar muito na capacidade intelectual, né, dos adolescentes, dos jovens com quem eles estão falando, que isso fez com que eles pesquisarem por conta própria, entendeu? Já que foi passado para eles pensando mais ou menos, né, tipo, já com essa crítica em mente, e procurar por conta própria e trazer esse questionamento depois, falar assim, mas você falou isso, mas eu achei isso daqui. E aí tem uma conversa. Marie, muito obrigada pela conversa, foi um prazer te ouvir aqui no Pauta Pública. Muito obrigada, Cláudia e Andréia, pelo convite, sempre uma honra, e é isso aí. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O podcast Economia do Futuro, apresentado por Melina Costa, em seu episódio mais recente, traz uma conversa com Sérgio Teixeira Júnior, editor do Reset. Eles trazem análises das principais notícias do clima no Brasil e no mundo. Procure pelo Economia do Futuro no seu tocador favorito e conheça os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Boa escuta! E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. O Pauta é apresentado pela Andréa Dipp e por mim, Cláudia Jardim. A Dipp e eu também cuidamos da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro. A edição é do Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen. E a publicação no site fica com a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de podcasts da Pública é feita por mim. Esse episódio inclui áudios do canal BBC News, CNN Brasil e Jornal Futura. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem, eu espero você. Um abraço.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.